Vamos fazer leitura da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Diz assim: No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são as igrejas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa aqui é a segunda parte do primeiro capítulo de Apocalipse. Do versículo 1 ao versículo 13, ele fala sobre quando ele vê Jesus, o encontro com Jesus. E do capítulo 13 ao 20, João vai mostrar como Jesus, como ele aparece, como ele chega, né? A descrição do Senhor Jesus aqui, na visão do apóstolo João, é totalmente diferente daquela que ele havia conhecido lá na Galileia. A real grandeza e magnitude daquela visão levaram o apóstolo a descrever o Senhor por meio de comparações. Ele retrata o Senhor vestidos de sua glória da seguinte forma: com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essas vestes talares são vestes que descem até aos calcanhares e aponta a dignidade do sumo sacerdote, e a cinta de ouro à altura do peito a sua dignidade de rei. Na verdade, João vê aqui a identificação do rei e sumo sacerdote, voltando como Messias de Israel. Ele vem então com a sua igreja, razão porque ele está no meio dela, isto é, dos 7 candeeiros. Em seguida, o apóstolo João vê a cabeça do seu Senhor, ou seja, não é mais a cabeça coberta de ferimentos e sangue, devido à sua crucificação, e coroa de espinho posta em sua cabeça, na ocasião, nem desfigurado pela humilhação e tortura. Pelo contrário, João, dirigido pelo Espírito Santo, descreve
a maior glória usando palavras simples. O mesmo aconteceu com Daniel, que, usado pelo Espírito Santo, profetizou a respeito do Senhor, utilizando a figura da pedra cortada sem auxílio de mãos, que esmiuçou a estátua na interpretação do sonho de Nabucodonosor, que fora rei do Império Babilônico, na época do cativeiro do povo de Israel. Os cabelos brancos, como a alva, lã ou neve, aponta o indescritível fulgor, brilho da glória celestial. A coroa de espinho foi substituída por coroa de honra. Os olhos cheios de lágrimas, quando presenciou a miséria de Jerusalém, agora são olhos como de fogo, significando juízo. Os pés não são mais aqueles furados pelos cravos do pecado, mas semelhante ao bronze polido e brilhante. Os olhos como tochas de fogo e os pés como bronze polido. Caracteriza o Senhor como o juiz de toda a terra. Portanto, ele não é apenas rei e sumo sacerdote, mas também juiz. Embora as duas coisas tenham o mesmo significado, quando Israel ainda não tinha um rei sobre eles que os governasse, era um juiz levantado por Deus. Após isto, quando fora estabelecido reis para governar sobre Israel, o julgamento final ficava por conta do rei. Glória a Deus. Ficava por conta do rei. Como no caso de Salomão, na causa de duas mulheres que disputavam pela mesma criança. A voz que João ouve não é mais aquela suave do bom pastor que se manteve calado diante daqueles que o julgava e o condenava, cuspindo injúrias, levando-o para ser crucificado na cruz. Não, agora a voz é poderosa, que é impossível descrevê-la com exatidão, e o apóstolo refere-se a ela como voz de muitas águas, ou seja, a voz do juízo de Deus. Vários profetas do passado ouviram esta mesma voz e disseram: Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirá: O Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação com gritos de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Jeremias 25:30. O Senhor bramarás de Sião e toda a sua voz de Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel 3,16. E diz o Senhor: bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz, mas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Amós 1:2. Em todas estas vezes, o Senhor profere juízo. Continuando na sua descrição, João disse: na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava
como o sol do meio-dia. Essa mesma mão que outrora carregou o madeiro e nela foi encravada, agora é bendita e glorificada pelas 7 igrejas. A espada afiada que saiu da sua boca é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é hábita para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Finalmente, o apóstolo João descreve o rosto do Senhor glorificado, e é tão magnífico o seu resplendor que novamente apela para uma comparação como o sol da sua força. Assim sendo, no início da revelação do Senhor Jesus Cristo, João vê o essencial, vê Jesus Cristo como rei e sumo sacerdote, profeta e juiz, aquela figura que o profeta Isaías descreve anteriormente, dizendo: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desejávamos. Agora se transforma em figura de vencedor. Aleluia! É natural que João cai prostrado pela grandiosidade e majestade do Senhor Jesus Cristo, quando vi cair aos seus pés como morto. Experiência semelhante teve Daniel, e no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Ideques, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze. A voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. No obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvi a voz das suas palavras, e eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Daniel 10, 4 ao 9. O fato de João cair como morto não impediu de ver o Senhor pondo sua mão direita sobre ele, e além disso, poderosa também. O Senhor Jesus se identifica como o primeiro e o último, e aquele que vive eternamente. O título
do Senhor Jesus aqui é o mesmo que do Deus Pai no versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que era e que há de vir. E quando ele afirma ter as chaves da morte e do inferno, quer dizer que a vinda e a morte eterna estão sobre sua exclusiva autoridade. Ninguém pode herdar a vida eterna sem se humilhar diante dele e lhes pedir perdão de todos os seus pecados. Tem que haver um reconhecimento sincero perante o Senhor e Salvador para evitar a morte e o inferno. A morte aqui se refere à primeira morte, ou seja, à morte física, e o inferno faz alusão ao Hades, lugar onde os que morrem sem ter recebido ou aceitado o sangue de Jesus Cristo e a remissão dos pecados ficarão aguardando até o julgamento final diante do grande trono branco e serão lançados no lago de fogo e atormentados dia e noite sem cessar por toda a eternidade. Em seguida vem a ordem dada por Jesus. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Amém. Aqui estão essas 3 partes do livro de Apocalipse. A primeira parte, nós falamos aqui sobre as coisas que João viu, tudo que lhe foi revelado no capítulo 1. E entramos na segunda parte, que são as coisas que são tudo relacionada com as igrejas do capítulo 1 e 2. A terceira parte, as coisas que hão de acontecer, tudo referente ao futuro da igreja, ou seja, os fatos que acontecerão antes e depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nos demais capítulos. Glória a Deus. Nós vamos orar. Esse aqui é o resultado do primeiro capítulo de Apocalipse. Depois estaremos entrando nas cartas que João vai ser ordenado a escrever às 7 igrejas. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por entendermos nessa passagem a grandeza, a glória, as maravilhas do Senhor. Senhor, João está escrevendo, mostrando a sua glória, o seu poder. E nós cremos nessas maravilhas, na glória, no louvor e na adoração ao Senhor. Receba-nos de todo o coração. Nós nos entregamos a Ti, ó Deus, poderoso e soberano. Em nome de Jesus. Amém.